Gente, estou aqui com a minha predileta, a minha esposa maravilhosa, médica. O currículo dela é grande, extensivo. A bola tá rolando em Foz do Iguaçu! Fala, doutora! Oi, eu sou médica há 40 anos, né? E comemorando esse ano 40 anos. Né? Muito feliz por isso, muito agradecida também, inclusive ao professor Júlio, porque a gente está junto há 46 anos, né? E ele acompanhou todo o processo de formação desde o iniciozinho, né? Desde antes de entrar na faculdade, e me deu apoio para tudo que eu fiz até agora. E o que eu fiz? Eu fiz algumas especialidade de homeopatia, sou titulada em homeopatia, especialidade de medicina de família e comunidade, né? E eu sou especialista na formação de profissionais de saúde de nível superior também. E faço algumas outras coisas também, como atuo como médica de família numa unidade de saúde aqui em Foz do Iguaçu, que é a Unidade de Saúde São Roque. Sou professora da Unila. A gente montou o curso, né, de medicina na Unila, então está fazendo 10 anos agora o curso de medicina. Ô, doutora, é o seguinte, resumindo, o currículo dela é extenso. Se deixar, ela vai ficar aí meia hora falando. Você tem livro de medicina publicado, né? Tem capítulo no livro. Capítulos de livros, né, de medicina sobre parasitose intestinal. Tem também um livro da Unila também que nós fizemos sobre saúde na fronteira, mais relacionado à saúde materno-infantil, porque foi minha tese de doutorado, né? Fiz o Ela tem doutorado, gente, ó. Não é pouca coisa, não. Mas, doutora, é o seguinte, me explica o que é. O que tem a ver esse negócio de agente comunitário? Lá no posto de saúde tem os agentes comunitários. Qual é a função desse povo que chama agente comunitário? Ele vai agir, como é que é isso? Explica para o pessoal. As unidades de saúde da família, né, ela tem as equipes de saúde da família. A equipe é formada por um médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Cada um tem uma função importante para que a gente tenha uma cobertura de um território. Então, toda a equipe de saúde da família sempre cuida de um determinado território. E, de acordo com a legislação atual, essa população, né, ela é adscrita, ou seja, dentro daquele território, entre 2.000 e 3.500 pessoas. E essa população é dividida em microáreas, né, em áreas menores, para que um agente de saúde consiga visitar as pessoas. Mas um agente comunitário, ele atende uma microárea, não é isso? Essa microárea é composta de mais ou menos o valor máximo que ele tem que atender. Até 750 pessoas. 750 famílias. Não, pessoas. Pessoas. Então, Antigamente, se uma família tiver 10 pessoas, é incluído nesse somatório. É isso. Antigamente, quando começou o programa Saúde da Família, era dividido em famílias, mas depois, com a estratégia de saúde da família, né, então, tanto a equipe cuida de entre 2.000 e 3.500 pessoas, e o agente de saúde, como é uma microárea dentro dessa área... A realidade de Foz, falando a realidade de Foz, hoje o médico de família está atendendo na faixa de 4.000 pessoas. Isso depende do local, né? Mas o que eu falei até agora é do governo federal, né? Sim, Então, são Foz do Iguaçu. orientações do governo federal. Em Foz do Iguaçu, tem algumas equipes com 2.000, mas muitas equipes acima de 3.500. Eu quero saber a sua equipe. Quantas famílias você atende? A equipe tem 3.326 pessoas. Na minha equipe. A tua equipe. Uhum. E você leva, um dia de atendimento, você atende mais ou menos a quantidade de média de pessoas que você atende?
Se a gente está num dia normal, sem epidemia, né? Em torno de 20, 25. Não, não, eu quero saber a realidade sua. A realidade sua, eu vejo que aí tem às vezes você tem de 30, 40 pessoas. Isso se tiver em epidemia. Sempre. Epidemia de dengue, por exemplo, né? Ah, tá, mas toda vez que eu vou lá, o posto tá cheio, você tá tendo 30, 40. Então é mais ou menos isso, é em torno de 20, 25 pessoas. 20, 25 pessoas, às vezes ultrapassa mais, porque a gente não sabe quem vai chegar e que está precisando. Tá, Né? mas Nós geralmente temos uma agenda, no caso, a tua agenda sempre estoura. a gente tem uma agenda programada que a gente marca, né, o atendimento, e tem a agenda de demanda espontânea, porque tem aquele que passa mal, ele tem que ter o acesso para poder ser atendido no dia, né? Então, isso é importante ter Tá, me tira toda a equipe tem que ter. me tira outra dúvida aí, que isso aí eu fiquei bolado mesmo. Por exemplo, eu moro lá no bairro do Canimã, tá certo? Aí eu fiquei sabendo que a doutora Regina atende muito bem, porque leva em média 1 hora, né? Tua consulta geralmente é meia hora, 1 hora, né? Não é tanto. Você não leva 5 minutos. Não, 5 minutos não. Então, Mas o que a gente recomenda é que, e que o CRM recomenda também, que o médico atenda de acordo com a necessidade do paciente, né? Então, a gente faz uma média, tá? A média é entre 15 e 20 minutos, mas tem algumas pessoas, em algumas situações, que precisam de mais tempo. Por exemplo, a gestante. Com menos de meia hora, a gente não consegue atender bem. Às vezes leva um pouco mais, porque se essa gestante tiver várias comorbidades, né? Tiver várias doenças associadas, a gente leva mais tempo. entendi. Aí, nesse caso, por exemplo, como eu falei, eu sou lá do Carimã. Aí fiquei sabendo lá que tem uma médica excelente, que não sei o quê, e eu quero ser atendido pela doutora. E aí eu posso ir lá aparecer lá no Jardim São Roque, ser atendido por você? A recomendação é que se cuide no território. Se o médico do território, ou enfermeiro, ou a equipe não está fazendo um cuidado adequado, né? Não está fazendo busca ativa daqueles que falta consulta, né? Ou daqueles hipertensos, diabéticos, que tem que, pelo menos de 6 meses, vir à unidade de saúde, vir em consulta, ele não está vendo, né? Ou tem alguma coisa que não está indo bem, então cabe uma ouvidoria. Então, o paciente vai falar direto com a gestão, olha, relatando o que está acontecendo, tá? Por quê? Porque se não estiver legal, a gestão tem que fazer alguma coisa para mudar aquilo. Mas se a gestão não sabe o que está acontecendo, como é que vai mudar, né? E isso que você está falando ocorre muito que as pessoas não ligam para a ouvidoria para denunciar um mau atendimento daquele posto. O brasileiro não tem esse hábito, né? Mas se a gente não fizer reclamação, a gestão não vai saber, não vai tomar as providências que têm que ser tomadas para poder qualificar o serviço, né? O serviço de saúde da família é uma estratégia espetacular. Eu sou apaixonada pela saúde da família. Não é só você que é apaixonado, eu também sou apaixonado, né? Porque eu vim em outras cidades, né? Tive o prazer de estar com você em Mauá e vi como é que funcionava a saúde da família lá. E aí aquilo ali impactou para mim, né, nesse sentido. E a minha preocupação é o seguinte: há uma carência de agente comunitário em Foz, não é isso? Qual é a carência hoje que tem? Nós temos capacidade para 660 agentes comunitários de saúde. Nós temos 360. Então, isso aí, só para você que está ouvindo, veja bem. Você viu algum candidato falar sobre isso? Eles falam que vão melhorar a saúde, mas na realidade, o que falta lá na ponta são os agentes comunitários, porque ele é o elo entre o paciente e o médico. Ou eu estou errado? Isso é muito importante, porque ele vai fazer o cadastro da pessoa e quando faz o cadastro,
o agente pergunta quais são as doenças que ele tem, e quando ele fala quais são as doenças e está registrado nesse cadastro, a gente levanta os relatórios e nós fazemos um planejamento para o cuidado dessas pessoas. Doutora, tem uma falácia da maioria dos candidatos hoje que falam que vai aumentar o posto, vai estender até as 23 horas. Poxa, para atender até as 23 horas tem que colocar médico. Ou tem que colocar também agente comunitário. Essa que é a minha dificuldade. Porque falar que vai fazer isso é fácil. Agora, como implementar? Como trazer essa logística de colocar o posto funcionando até as 23 horas? Você tem que ter médico, você tem que ter recepcionista, você tem que ter enfermeiro, você tem toda uma equipe. Como? Para fazer mudanças e melhorias, qualidade, dar acesso à população, acesso quer dizer que ele não espere por muito tempo, tanto na unidade de saúde ou para encaminhamentos e tal, precisa ampliar as equipes de saúde da família. Então, não é uma categoria, né? E as equipes, elas são compostas por todos esses. Se você não tem agente suficiente ou não tem auxiliar de enfermagem ou enfermeiro ou médico, essa equipe não vai estar consistida, ela não vai estar uma equipe regular e nem vai receber recursos do Ministério da Saúde, né? Atualmente, nós temos 95 equipes de saúde da família, mas só 87 estão reguladas. Então, as demais, além das 87 até 95, é que faltam alguns profissionais, algumas categorias. E qual é a necessidade de equipe família? Tem que ampliar mais ou até pouco? Isso. Para que a gente consiga qualificar mais, né, o ideal é que tenha menos pessoas sob responsabilidade daquela equipe. Então, o ideal seria em torno de 2.000. Só para poder a gente ter ideia, né? Lá na Inglaterra, é entre 500 e 700 pessoas para cada equipe. Na França, 1.200, né? Espera aí, doutora. Olha só, presta atenção. Na Inglaterra, o médico, a sua equipe, né? Médico, enfermeiro, eles atendem no máximo de 500 a 700 pessoas. Em Florianópolis, são 2.000 pessoas. Aqui em Foz, tem médico que chega a atender 4.000 pessoas. Isso é um absurdo. Aí fica com essa falácia de que vai aumentar, que vai botar 24 horas. Isso é uma mentira, cara. Isso que me entristece, porque aí põe lá na ponta como se o médico não trabalhasse, como se o enfermeiro não trabalhasse, são agentes comunitários. São funcionário público que se dedica com amor, com carinho. E fica esse papo ridículo, entendeu? De que vai aumentar, que vai... Não é bem assim. Nós temos que aumentar, sim, o número de equipes. A capacidade total de Foz do Iguaçu é de 142 equipes. Nós temos 142 equipes. Nós temos quanto? 95. 95, mas regular mesmo são 87. Então, 87 menos 200 e... Quanto você falou? 200 e... Tá faltando... De que você está... Não, total de equipe. 142 equipes. 142 menos 87. Dá quanto, meu assessor aqui, esperto, Frank, que é bom de cálculo e matemática? Falta 67, olha só. Aí o cara tá falando que vai botar o posto funcionando até 23 horas. Olha, eu não vi. Você viu, por acaso, algum candidato falou que vai aumentar o número de médicos? Ele disse qual é a quantidade certa. Você vê que nem isso eles sabem qual é a quantidade certa. É um monte de gente falando um monte de asneira, mas não passa a informação correta técnica. E outra coisa, não se discute lá na ponta com os médicos, com os enfermeiros, qual é a forma correta de implementar isso, sabe, doutor? Eu acho que essa é a discussão. Tem que estar também atualizado sobre as propostas do governo federal, né? Há pouco tempo saiu o novo financiamento da atenção primária, que é onde estão as unidades de saúde da família, né? E dentro dessa proposta está lá para
que as equipes possam ter 2.000 pessoas. Isso é a primeira vez, né, que o governo federal está financiando e está propondo isso para poder qualificar o trabalho das equipes e dar mais Qualificar o atendimento, né? Qualificar o atendimento. o atendimento, dar acesso, porque se você cuida de um número menor de pessoas e considerando que no mundo inteiro a atenção primária cuida de muito menos pessoas, como eu falei na França, na Inglaterra, no Canadá, 1.300 pessoas. Aqui, se a gente chegar a 2.000, tá bom, é muito melhor que 4.000, que 3.500, né? Mas ainda é bastante gente para poder... E aí tem um discurso que ele joga a população contra o médico, quando na realidade a responsabilidade é do gestor por não saber administrar correto a saúde. Agora, tem uma coisa isso que impacta muito para mim. Por exemplo, tem candidato aí falando que vai botar o centro pediátrico. Maravilha, beleza. Mas onde estão os pediatras? Tem que contratar. E será que a gente vai conseguir contratar o pediatra? Porque o serviço público não paga aquele valor que o pediatra vai receber. Como é que faz isso? Como resolver essa questão, Dora? Isso a gente precisa mesmo de um atendimento. Já existe o atendimento de urgência e emergência de pediatria nas UPAs, né? Mas a gente não tem pediatras suficientes para poder estar lá o tempo todo, né? E acaba, então, a criança sendo atendida por outro médico que não é pediatra, certo? Para ter um centro ou uma UPA pediátrica, né? Para fazer esse atendimento, a gente precisa de mais pediatras. Para a contratação de pediatras, tem que se fazer algumas mudanças de leis antigas, tá? Para poder fazer um novo concurso para pediatra. Porque se aplicar o que está lá na lei antiga e abrir um concurso, né, o salário vai ser muito baixo, ninguém vai querer. E essa lei, ela depende de quê? Do vereador, do prefeito? Depende do vereador, depende do prefeito aprovar, né? Depende do entendimento. No caso, o secretário de saúde pode propor essa lei, Sim, pode também isso ser movimentado pelo vereador para poder cobrar, né? Olha, é que a gente não tem... Não é só pediatra, né? Nós não temos outros especialistas. Faz mais de 20 anos que não tem concurso para especialistas. Como não tem concurso, gente? Nós vamos envelhecendo, né? Vai aposentando ou morrendo. Então, precisa de ter concurso para poder fazer a reposição desse quadro, né? Teve um médico que me procurou, ele entrou agora recente como médico de família. E ele trabalhava numa cidade do interior daqui do Paraná, mas ele recebia um salário bem. Mas a ideia dele era vir para Foz, porque a intenção dele é se tornar professor da Unila. Então, por isso que ele veio. E aí ele entrou lá na transparência, viu lá o salário de um médico, colega dele, que já estava há 15 anos, e aí ele reparou que o salário desse médico é o mesmo que ele ia ganhar. Quer dizer, o médico ele também não tem carreira, né? Ele permanece com o mesmo salário. Ele entrou... Você está quantos anos na prefeitura, doutora? Eu estou desde 2005. E o salário é o mesmo, né? A gente não tem plano de cargos e salários. Então, essa é outra coisa, viu? Você que está ouvindo, porque os caras falam um monte de asneira aí, mas não tem uma política pública de salário decente para fazer que esses abnegados como médico, a minha esposa, que é uma delas, que as pessoas que conhecem a doutora Regina e sabem do que eu estou falando, é uma pessoa comprometida mesmo com a população, com a saúde das pessoas, né? Os alunos da Unila sabem o quanto que ela é comprometida em ensinar uma boa medicina. Então, e aí? E o salário? Porque tem que ter também a gratificação pelo profissional que é correto, que atende bem. Então, esses gestores, eles ficam um discurso que na prática foge completamente da realidade do médico que está lá na ponta. Aí por isso que muitos médicos que estão aqui em Foz do Iguaçu saem daqui e vão trabalhar em outra cidade, porque ganha muito mais. Eu estou mentindo, doutora? Na cidade que tem plano de cargos, né? Ele, de início, ele pode até ganhar um pouco menos, mas com o tempo ele vai
sendo beneficiado pelo plano de cargos. Existe uma diferença entre o enfermeiro que trabalha na saúde da família e o enfermeiro que trabalha lá na UPA? O enfermeiro que trabalha na UPA ganha mais do que o enfermeiro que Um trabalha... pouco mais por causa tem adicional noturno, tem alguma coisa. E aí muitos enfermeiros preferem trabalhar lá na UPA porque ele ganha mais. Isso é outra realidade, Alguns sim. né? Você não acha que deveria ter, algum vereador poderia propor alguma alteração nesse sentido de gratificar mais o enfermeiro que trabalha lá na UPA? Eu acho que dentro da equipe de saúde da família, talvez, assim, no meu entendimento, naquilo que eu conheço, quem é o maior prejudicado, ou a categoria mais prejudicada, ou que não é valorizada como deve, são os auxiliares de enfermagem. Eles ganham menos do que os agentes de saúde e muitas vezes trabalham em 2 turnos, né? Ficam muito cansados, têm burnout. E por quê? Para poder ter um salário razoável, né? E aí, cadê esses vereadores que dizem que faz alguma coisa pela comunidade? Por que não estão olhando essa questão que você está colocando? A importância de um vereador estar focado nas questões do município é importante. Então, o auxiliar de enfermagem é o mais prejudicado nessa relação da saúde com a população, porque trabalha muito e ganha pouco. Os agentes de saúde conseguiram alguns benefícios, né? Mas os auxiliares não. Doutora, tem uma outra coisa também que me falaram, e que é a questão da policlínica. Já tem uma policlínica aprovada aqui para fora? Isso é verdade? Ou... Foz do Iguaçu tem condição de ter vários equipamentos, né, provenientes de políticas públicas pagas pelo governo federal, né? Uma delas é a Policlínica Regional, que vai atender não só Foz do Iguaçu, mas também a 9ª Regional de Saúde. E a Mas essa policlínica regional é porque a gente é saúde plena, por isso que a gente tem que ser dessa forma, porque se a gente não fosse saúde plena, não. O município ele foi aprovado pelo governo federal para receber, né, para ser implantado essa policlínica. É uma estratégia recente do governo federal que vem atender para a diminuição de filas, porque as filas de especialistas não é problema só de Foz do Iguaçu, é um problema do Brasil inteiro, né? E a Policlínica Regional vem ajudar isso. Tanto a Foz do Iguaçu mesmo, é a cidade maior, como as cidades pequenas, que também têm dificuldade de remunerar. Mas aí se eu caio naquele erro que você está colocando da lei antiga, como é que você vai contratar o médico especialista se você está pagando um salário ínfimo? O município vai ter que se adequar, né? Mas para construir a policlínica, isso vem recurso do governo federal. E o município tem que atender alguns critérios, como terreno, né, ter documentação, tem uma série de passos a dar para poder acontecer a construção da policlínica. Quem que paga esses médicos? É o governo federal ou o município? Isso geralmente é parceria, né? Então, o governo federal paga alguma coisa de recurso, mas que não dá para pagar tudo. Tá? Qual percentual, mais ou menos, Tony? Isso eu não sei como é que é. Não sei, porque é um programa novo. Tá? Mas em todos os programas que tem, né, tem sempre uma contrapartida do município. Tá? Então vem recurso. Mas a contrapartida do município é bem menor, né? Depende do programa, né? Por exemplo, tem a Academia da Saúde. A Academia da Saúde é um programa do governo federal espetacular, porque a gente precisa promover a saúde, né? Isso aí que você está falando, doutor, Academia de Saúde. Quer dizer, você vê a quantidade de projetos que tem no governo federal, mas porque nós não temos uma secretaria de planejamento decente, entendeu? Que saibam fazer planejamento, que saibam fazer projeto para
captar recurso e fazer isso. Não tem. Nós temos, sabe, é uma coisa triste essa falta de planejamento. Aqui eu posso citar alguns. Tem o Sereste, que é o Centro de Reabilitação Saúde do Trabalhador, né? O nosso trabalhador, ele é coitado, ele não tem um cuidado adequado, né, para atender as suas necessidades. Doutora, sabe que eu fico impressionado? A tua capacidade, tranquilidade de olhar esses problemas assim e não, sabe, eu fico assim impressionado, porque eu estou indignado. Eu estou indignado mesmo, que eu acho um absurdo isso. Quer dizer que nós temos lá, vai falando dos projetos que nós temos direito, projeto que nós temos direito, hein? Preste atenção, hein? A indignação, eu também tenho. Se eu não fosse indignada, eu não estava metida em tanta coisa. Mas eu demonstro de outra forma, né? Porque como eu estou na saúde, eu tenho que arregaçar as mangas, né? E tenho que comunicar, falar, compartilhar isso para poder... eu não vou ficar para sempre aqui, nem você, né? A gente já passou dos 60, nós temos que despertar o povo mais novo para poder tomar as rédeas desse processo, né? Então, o que falta aqui em Foz do Iguaçu? Que a gente tem recurso. Falta tudo. Não falta tudo. Algumas coisas andaram. E depois do SUS, gente, muita coisa andou, né? Depois de 1988, o Brasil inteiro, muita coisa andou. Eu me formei em 84 e vi muita gente morrer de doenças por falta de vacinas. E a vacina no Brasil é um exemplo para o mundo inteiro, né? O Programa Nacional de Imunização é um programa Isso eu concordo. espetacular. Realmente. Toda a idade do Brasil. Mas, doutora, vamos falar das realidades que são esses programas que existem. Por exemplo, tem posto de saúde que tem podólogo. Nós não temos, mas tem várias cidades que tem podólogo. Tem muitas cidades que tem UBS PET. Nós aqui não temos. Por quê? Falta do quê? De planejamento? De tudo. Muitas cidades têm academia do idoso, lá da saúde do idoso. Nós não temos, mas em outras cidades tem. Por que outras cidades têm um monte de projetos que funcionam, são recursos do governo federal, do governo do estado, e a nossa cidade não tem? Tem cidade aí que tem hospital do estado. Nós não temos. Tem cidade que tem hospital do governo federal. Nós ficamos com um hospital precário, capengando, consome 19 milhões do dinheiro do município que poderia estar sendo investido em outras coisas. Aí tem candidato que vai fazendo discurso que vai fazer um hospital pediátrico. Dá licença. Isso, para mim, é triste. O recurso que vai para o hospital municipal, ele sequestra os recursos de investimento para a atenção primária. E 85% das situações de saúde são resolvidas na atenção primária. Somente 25% é atenção secundária. O que é atenção secundária? É, por exemplo, centro de especialidade médica, onde tem um especialista. E a atenção terciária, que é o hospital. Mas a maior parte, o volume maior de recursos vai para o hospital municipal. Mas aonde que a gente tem que investir para poder as pessoas não internarem? É na atenção primária. O que tem que investir na atenção primária? Não é só ampliação de equipes de saúde da família, né? Nós vamos precisar da construção de algumas unidades de saúde. Tem que, sim, que ter algumas unidades com horário estendido, tem que ter algumas. Por quê? Porque nosso povo é trabalhador, né? E ele tem que ter acesso a depois do trabalho dele também, certo? E já tem, Foz do Iguaçu já tem duas unidades. Tem a unidade de saúde Cidade Nova e tem o Morumbi 2, que também é horário estendido, tá? Pelo menos uma em cada distrito, certo? Só que só isso não vai adiantar, porque vai encher de gente lá para um médico que não conhece aquela família, né? Então, o ideal é que aquela pessoa conheça o seu médico, conheça o enfermeiro, conheça seu agente de saúde, o auxiliar de enfermagem,
Conheça o farmacêutico que está lá na farmácia da sua unidade de saúde, conheça o gerente, tá? E para isso tem que estar perto da casa dele. Ele não tem que se deslocar para lugar nenhum para poder ser acompanhado e tratado. Como acontece lá no bairro de Jardim São Roque, a farmácia funciona só na parte da manhã. Então, o trabalhador que vai ser consultado na médica que atende na parte da tarde, a farmácia está fechada. Uhum. E aí ele não consegue remédio. Isso não é só em São Roque, em outros bairros também tem essa problemática. Então, a gente ter a farmácia funcionando 24 horas, doutora, eu acho um dos projetos mais viáveis, né? Pelo menos se tivéssemos uma farmácia 24 horas no município, isso já ia ajudar. Só que ainda tem um problema, que é o transporte, né? Porque se eu tenho uma farmácia 24 horas, beleza, né? Mas se não tem dinheiro para poder pagar esse transporte, vai ficar difícil também, né? Então, a gente sabe que tem absenteísmo, ou seja, que as pessoas deixam de ir a consultas, deixam de fazer exames, deixam de pegar remédio em tempo oportuno, porque se a pessoa está com pneumonia, não pode esperar para o dia seguinte para tomar um antibiótico, tem que ser naquele dia. Se ele está com uma amidalite aguda, que são duas coisas comuns, né? Ou uma infecção urinária, tem que começar naquele dia. E tem um outro problema sério, doutora, que é o seguinte: eu vi que a farmácia que é popular em São Paulo, ela tem uma quantidade maior, uma lista maior de remédio. Não é a farmácia popular, é a relação de medicamentos municipais, tá? A relação de medicamentos do município. Cada município tem a sua relação de medicamentos, né? Aqui a gente tem São Paulo, Curitiba, cada um tem o seu, né? Aqui pode ser ampliado também, depende de recurso. Mas como que vai ter recurso se o hospital sequestra? Entendeu? Por isso a importância da federalização, né? Isso. Que é pegar o hospital, passar lá para a Unila, que aí vai sobrar 19 milhões de reais. Mas não é só isso, né? Quando você federaliza, quando você tem um hospital universitário, há um concurso, que esse concurso tem candidatos do Brasil inteiro, pessoas que se preparam para mudar de estado, de se instalar, porque ele vai ter um salário, vai trabalhar no hospital, né? Então, a gente... E tem outra coisa, né? O federalizado, você aumenta o número de especialidades, né? Aumenta o número de especialidades que a gente não tem em Foz do Iguaçu, né? O neuropediatra, por exemplo. Nós temos pouquíssimos hematologistas, atualmente a gente não tem hematologista na rede, né? Nós temos pouquíssimos endocrinologistas, né? Então, geneticistas a gente não tem. Então, vai ter algumas especialidades que não tem atualmente, né? Que vai vir gente de fora para vir para cá, né? Porque o salário é razoável, é um salário bom, e ele não vai ser só médico, ele vai ser professor, ele tem que ser professor. O enfermeiro que entra num hospital universitário, ele vai ser também professor, ele já sabe disso, ele está concursando para isso, para atuar na sua profissão e para... E aí, quer dizer, nós vamos aumentar o nível de qualidade de ensino das universidades que estão aqui, tanto a UniOeste, que vai ser beneficiada, quanto a Unila, né? A Unila também. Eles vão ter experiências, né? Vão passar por especialistas que atualmente não têm, né? Isso a nível terciário, né? De atenção terciária, quando você precisa dos... Fora que você diminui a fila das cirurgias, né? Porque já que você vai ter um hospital com mais estrutura... Sim, e também a possibilidade de fazer cirurgias que atualmente não é feita aqui e são encaminhados para tratamento fora do domicílio, que se chama TFD. Doutora, agora você falou uma coisa que é uma das coisas que eu fui na Câmara, defendi, que é o transporte gratuito, tarifa zero. E aí, às vezes, até fiz uma live sobre isso, muita gente até me criticou,
o impacto que dá o transporte gratuito na saúde, tem estudo, é em torno de 87%. Explica melhor para os nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo, o que vem ser a tarifa zero do transporte na saúde do trabalhador. Eu posso falar especialmente da mortalidade materna e infantil, né? A nossa mortalidade materna e infantil aqui em Foz do Iguaçu ainda é muito alta. É uma vergonha para Foz do Iguaçu. Nós já tivemos em alguns anos, e há pouco tempo voltou a aumentar novamente, índices que são da África, de lugares muito pobres. E Preste bem atenção no que a doutora falou, hein? Índice da África. Foz do Iguaçu, a mortalidade infantil aqui tem um índice igual da África. Gente, para pensar isso. especialmente a mortalidade materna. A mortalidade infantil ela é um pouco mais alta do que do Brasil, né? Mas muito mais alta do que os melhores. Mas melhores tem a ver isso que você está falando com a questão do transporte gratuito, doutor. Vou chegar lá. Tá. Vou chegar lá. Na gravidez, você precisa trilhar, né, a gente chama de tempo oportuno, tem que ser naquele momento ali. Porque se passar daquele momento, aquela criança vai ser afetada ou a mulher vai ser afetada, né? Então, a gente precisa de exame, precisa de ultrassom morfológico e muitas vezes precisa de o obstetra alto risco, quando é uma gestação de alto risco. Então, ela precisa se locomover na cidade para poder fazer, atender, né, tudo isso e ir aos especialistas e tal. Quando a mulher não tem recurso, ela deixa de ir, ela não vai. Aí passa aquele tempo oportuno e aquela mulher e aquela criança está correndo risco, né? Isso é uma angústia para o trabalhador da saúde, né? Que você faz, quando você faz tudo bonitinho, você encaminha, aí depois você atende em seguida essa mulher e você viu, ela não fez o exame. Passou o período daquele exame. Ela não fez o exame porque ela não teve o dinheiro, recurso para pagar a passagem. Agora, tem um outro dado que impacta mais ainda, é quando você encaminha um paciente para fazer uma fisioterapia. Que o fisioterapeuta não fica no posto, fica afastado do bairro. E para ele se locomover, ele precisa, ele e um acompanhante, não é isso? A gente resolveria muita coisa nesse sentido se a gente tivesse mais academias da saúde, que aí ia ter mais fisioterapeutas perto da unidade de saúde, né? E perto da pessoa, para poder a pessoa fazer. A maioria dos casos até resolvem desse jeito. Mas tem alguns que não resolvem assim. São lesões muito sérias que tem que fazer vários atendimentos na semana, para 2 ou 3 vezes, para poder recuperar a pessoa, né? E geralmente relacionado ao trabalho, doenças relacionadas ao trabalho. E para isso ele precisa 2, 3 vezes ir para uma clínica no centro da cidade. Tem que se deslocar. E o impacto que isso dá no bolso do trabalhador é assustador, porque você imagina só 2 pessoas, né? A passagem está quanto, gente? Está R$5, né? Então, 2 pessoas são 10. 10 para ir, 10 para voltar, 20. 20, mas como é vezes 3, 20 vezes 3, 60. R$60 na semana. No mês, vamos botar que o mês tem 4 semanas. São R$240. R$240 faz falta ou não faz falta? Ou eu estou mentindo? Então, essas coisas que eu vejo que essas políticas públicas, se fala em políticas públicas, mas não se pensa o impacto que dá a tarifa zero do transporte na população do trabalhador. Agora, veja um dado. Eu entrevistei Roberto Almeida aqui. Ele falou sobre os parques. Isso é um outro problema seríssimo nessa nossa cidade. Fala de saúde. Mas você já viu se algum candidato falou que vai fazer parque, que vai dar tarifa zero
lá nos parques, porque parque, para mim, o Parque Nacional, lá, a visita das cataratas, é elitizado. O pobre não esquece. Você nem passa ali. Mais de 80% da população, doutora, não conhece as cataratas. A gente sabe porque, como médico de família, a gente não aborda só a doença. A gente aborda também o aspecto social, né? A gente tem uma abordagem centrada na pessoa, na família e na comunidade. Então, nós temos que conhecer bem aonde mora essa pessoa para poder a gente saber como vai encaminhá-la, como que vai orientá-la e como que a gente vai fazer uma parceria com a pessoa para poder ela superar as questões de saúde dela, né? Que a gente chama também de mudança de estilo de vida. Então, para poder mudar o estilo de vida, como é que você vai caminhar onde não tem calçada? Como é que você vai caminhar onde tem um calçamento poliédrico, né? Então, idosos caminhando em calçamento poliédrico têm um risco de queda muito alto, né? E se não tem parques, se não tem jardins, né? Isso está dentro também da saúde planetária que a gente trabalha e a saúde primária ambiental. Então, saúde primária ambiental é quando a atenção primária, ou seja, aquela unidade de saúde, as equipes, se envolvem com as pessoas e com o ambiente também. Então, estimulando fazer hortas comunitárias, limpeza de mata ciliar, de rios, né? Preocupados em plantar árvores no seu ambiente, no seu território ali, mas tem que ter também um olhar do gestor para poder qualificar aquelas vias para poder a gente conseguir fazer isso, né? A gente sozinho não consegue. Doutor, eu sei que a saúde tem um monte de problemas, né? No teu conhecimento, da tua visão, se chegasse um gestor agora, assumiu a prefeitura, tá? A partir de janeiro do ano que vem, o cara assumiu. Chegasse e disse, doutor, o que é prioritário meu ser feito na saúde de Foz? Qual a primeira ação que você recomendaria? Acho que a primeira ação é ampliar as equipes, é fortalecer a APS. Vamos dizer assim, fortalecimento da atenção primária no município. Porque se você fortalece aqui, dá acesso, né? A pessoa sente, o usuário, ela sente como se fosse a sua segunda casa. Então, a primeiro seria a gente ampliar a quantidade de equipe de família, de mais médico, enfermeiro, agente comunitário. Isso seria o primeiro passo. Olha, nós temos agora um secretário de saúde que é médico de família e comunidade, que é uma coisa inédita. Por sinal, doutora, eu já fiz o convite para ele, né? Tô esperando, doutor, tô esperando. Eu também tenho muito respeito por você. Realmente, depois que você assumiu, eu percebi que houve uma melhora na saúde de Foz. Mas é lógico, é pouco tempo, né? Ele entrou agora há pouco tempo, né? Só tem até dezembro. Espero que o próximo governo, né, continue com ele, porque ele tem uma visão de saúde muito boa, ele tem uma formação também como advogado, então, e ele é médico regulador. Então, ele, como médico regulador, ele viu todos os problemas. E o médico de família, ele quando vê um problema, ele quer solucionar, ele fica pensando o tempo todo. Não, ele é bom, eu gostei dele também. Eu acho também que os gestores que forem assumir, os próximos prefeitos, tem que pensar, olhar com carinho esse secretário, ele é muito bom mesmo. Mas, doutora, vamos lá. Nós vimos que tem um problema do transporte, transporte gratuito, ele favorece uma melhora na saúde. Mas também ele favorece na saúde do idoso. Certo? Ele pode favorecer. Porque o maior problema do idoso o idoso tem o transporte gratuito, mas acontece que é o filho que vai visitar o idoso. E isso aí tem um aspecto assim, como é que se diz?
de acolhimento, né? Do pai o pai se sente, pô, meu filho veio ver, trouxe o netinho. É mais ou menos isso? Melhora o convívio familiar, né? Facilita esse convívio porque uma família de 4, 5 pessoas pegar um ônibus para visitar um avô, fica pesado No bolso. no bolso dele, né? Então fica muito mais fácil se tem esse transporte gratuito. Mas não é só para a saúde que vai facilitar, vai ser para o comércio, né? Ou para o empresário. Não, o comércio, doutora, eu andei estudando, comércio, o impacto é 40% no aquecimento do comércio. E interessante que eu tive na CIF e não vi nenhum candidato falar do impacto que daria na economia do município. Todos os municípios que plantaram tarifa zero, o comércio teve um aquecimento de 40% de crescimento, né, na economia do município. Mas, doutora, vamos lá. Então você falou que o primeiro passo seria ampliar. E qual seria a sua segunda visão para melhorar a saúde de Foz? Eu não entendo como primeiro, segundo nem terceiro. Eu acho que tem várias ações que têm que ser tomadas simultaneamente. Tem várias ações porque o negócio está um caos total. Essa que é a realidade. Como o caso do hospital, né? Porque ele rouba. Para mim é roubar, cara. Capta todo o recurso do município. São 19 milhões. 19 milhões, cara. Que poderia ser investida lá na saúde do trabalhador, que é função do Estado, do governo federal. Então, essa é uma ação que eu acho que todo gestor deveria pensar seriamente ao assumir a prefeitura. Quando você assume a prefeitura, tem várias secretarias, mas a Secretaria de Saúde, se não tiver recurso, não ouvir o técnico, né, tomar mais ações políticas e não técnicas, né, isso vai impactar, isso vai aumentar a mortalidade. Por sinal, doutora, eu chamo aquele prédio lá, aquele prédio da Secretaria da Saúde, fica em frente ali o Colégio São José. Olha, era o antigo Hospital Internacional. Aquilo ali é a Secretaria da Doença, que o prédio é totalmente doente, é caótico. É caótico. Ministério Público, você devia pensar seriamente em fechar aquele prédio. O banheiro é precário. O trabalhador não tem onde comer, não tem uma cozinha. O funcionário come na mesa. E depois pega o prato e vai lá no banheiro. Essa que é a realidade. Isso aí tem que mudar. Esses gestores que vão assumir, a primeira ação é resolver essa questão. Aquele prédio é totalmente insalubre. Eu estou mentindo, doutora? Que eu estou falando? Ele tem muitos problemas mesmo. A doutora está suavizando, viu? Mas eu vou trazer o secretário de saúde, porque ele está lá no prédio. Eu quero saber que ele me responda com clareza como está aquele prédio. E aí, cadê os vereadores? São 15 vereadores. Qual foi a ação de algum vereador que foi lá para resolver essa questão? Essa que é a realidade. E aí, eu vi lá, tem trabalhador que faz a função de 15, cara. Em outra cidade, você tem mais equipes para poder gerir a saúde. Não é? Mais ou menos isso. Vou dar exemplo da área que eu atuo e faço a consultoria também, né? E dou apoio na atenção primária, porque tem problemas também na atenção secundária e tal, mas a que eu conheço mais é a atenção primária. Na atenção primária, para cuidar dos 30 mil hipertensos da cidade, né? 30 mil hipertensos. 8 mil diabéticos. 18 mil diabéticos. Das 3.500 gestantes. Isso você tem que saber. Você está me ouvindo, você tem que saber. Porque eles falam umas coisas no programa eleitoral, mas não falam a verdade. Entendeu? Como resolver essa situação? Continua, doutora. A verdade
a gente pode entender como fato, tá? O fato é, você tem que pegar os dados para poder você conhecer a situação e dali você tirar o que vai fazer. Eu acho que Foz do Iguaçu tem que acabar com decisões que não são baseadas em fatos, em dados. Tem que usar dados. Então, eu estou dando dados aqui de quantas pessoas têm com hipertensão, quantas pessoas têm com diabetes, quantas pessoas que estão gestantes no momento. Então, tem que pensar em números, né? Como que a gente pode fazer para melhorar? Bem, para cuidar dessa população, então a gente tem a linha de cuidado, tá? Então, a linha de cuidado da saúde da mulher, a linha de cuidado da saúde da criança, a linha de cuidado do idoso, do deficiente, né? Então, e das doenças crônicas. Então, tem as linhas de cuidado. As linhas de cuidado, gente, então, da saúde da mulher, ela vai cuidar de todas as gestantes do município que nascem pelo SUS, 3.500 crianças por ano, né? E também de todas as mulheres que fazem mamografia e que fazem o preventivo. Tá? Todas as mulheres, que é entre 25 anos e 64 anos, por exemplo, que faz o preventivo. Certo? Então, é um público muito grande e atualmente só 2 pessoas que fazem isso. Todo o cuidado. É uma enfermeira e uma auxiliar de enfermagem. Uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem tem que cuidar desse volume de serviço. Aí você vai... Não, não precisa ir muito longe, não. Eu não vou citar o nome da cidade para não chocar. Eu estive lá. 5. E não é esse número tudo, não, que a população dessa cidade é em torno de 76 mil pessoas. Nós somos quanto população? Quase 285 mil. 285 mil. Eu fiz o doutorado em Ribeirão Preto e fiz visita técnica nos setores da prefeitura para conhecer, né? Mas as linhas de cuidado de lá tem em torno de 10 pessoas. 10 pessoas, né? Para cada linha de cuidado. E aqui a linha de cuidado do idoso, do homem e das 3 linhas de cuidado com uma pessoa só. E a linha... Não, peraí, fala para mim, peraí que eu quero entender. Do idoso, do homem e das doenças crônicas. Aí eu tenho, isso dá um total de quanto? Essa população aí? Vai. Aqui eu teria que fazer a conta, mas é muito grande. Mas mais ou menos a média, chegam uns 120 mil? Não dá para fazer média, Ju. Dá, mas é gente pra caramba. É muito. E é uma pessoa. Do idoso, você falou que é quanto de idoso? Não, eu falei dos hipertensos. Tá, do idoso. A gente tem em torno de 30 mil pessoas com hipertensão. E as doenças crônicas estão dentro a pessoa que cuida nessa linha das doenças crônicas, do idoso e do homem. Entende? E é muita gente. Tem muitas demandas. É muita gente. E você viu, por acaso, algum candidato, algum gestor que fala, não, eu vou trazer consultoria, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, é tudo falácia. Não estudam, não sabem nada. E os vereadores também são tudo papo furado, não sabem nada porque não estuda, não se informa e não vai procurar as pessoas técnicas para ouvir. Isso que você está falando, a gente tem que sentar com vocês para ouvir e dizer qual é a necessidade. Eu visitei um empresário e perguntei para ele, o que mais prejudica você? O acesso. Ele está dentro da cidade industrial de Foz, é um empresário que gera emprego. Ele teve que fazer o acesso, porque o município não fez para ele. Então você vê quanta quantidade de coisas equivocadas, erradas na nossa cidade, por falta de ouvir as pessoas. Né, doutora? Isso é uma coisa assim que eu fico... Né? Quem está trabalhando, quem está na ponta... Então, quer dizer, se a gente for olhar mesmo,
não adianta aumentar o número de médicos, porque eu também tenho que olhar essas pessoas, olhar Melhorar a essa estrutura de RH. de RH da gestão da saúde, porque é ele que vai fazer a demanda, é ele que vai disparar os projetos, Sim. não é ele que faz os projetos. Ele não tem tempo, gente, para fazer um projeto, para implantar, por exemplo, uma academia da saúde, é muito custoso assim, no sentido de trabalho mesmo do RH, para poder construir aquele projeto, ter tudo, toda a documentação, tudo certinho, e vem recurso do Ministério, tá? Isso é tempo, tá? E não é só isso. Como nós temos 95 equipes de saúde da família, atendendo toda a população de Foz do Iguaçu, há uma demanda gigantesca de problemas, tem problemas de toda espécie. E esse gestor, por exemplo, da saúde da mulher, né, que é uma enfermeira, ela tem trabalho o tempo todo de apagar fogueiras. Então, ela não tem tempo para sentar e planejar, porque ela é sozinha nesse processo. E ela atende, Né? qual a quantidade de pessoas que ela atende só da mulher? Todas as mulheres De Foz do Iguaçu. né? Então, vamos, Pera aí, doutora. 50% das mulheres... Calma, que eu quero me segurar na cadeira. Eu não acredito nisso que eu estou ouvindo. Eu não estou acreditando nisso que eu estou ouvindo. Quer dizer, é uma pessoa só para fazer a gestão toda das mulheres de Foz do Iguaçu. Sim, a gestão da saúde. Da saúde, A oferta de saúde, né? Saúde. Aí é ela que vai disparar os projetos de como fazer projeto A, projeto B, C, que foca na saúde da mulher, das gestantes. Por exemplo, na gestante a gente tem uma epidemia de sífilis, né? E essa epidemia de sífilis tem que monitorar, então tem que monitorar se a gestante está fazendo o tratamento adequado, se está sendo acompanhada adequadamente pela equipe, né? Por quê? Se ela não for tratada adequadamente, essa criança vai nascer com sífilis congênita. Essa criança vai ser um problema para a própria criança, para o resto da vida, e para a família também, que vai ter que cuidar dessa criança. A criança pode ter retardo mental, retardo no desenvolvimento neuromotor, né? Ela vai ter uma série de problemas para o resto da vida. Poxa, isso aí isso é seríssimo. Isso é muito sério. Gente, e a quantidade dessa população... Essa enfermeira que tem todo essa... Estou dando o exemplo da saúde da família, mas tem da saúde da mulher, mas tem também na saúde da criança, problemas na saúde do idoso, também tem. Mas, apesar de todas as dificuldades, eu acho que aquela equipe lá faz milagre. Eu também acho. Por sinal, esse gestor público que acha que funcionário público de fora não trabalha muito. Eles são abnegados. Tem muita gente comprometida. Muita gente séria. Só o fato de você trabalhar num local que nem banheiro você tem decente, nem refeitório você tem, nem mesa. Tem locais de trabalho aqui na prefeitura que nem mesa decente o cara tem. Aí fica o cara falando, não, vou fazer projeto de digital. Gente, nós temos que cuidar da gente primeiro, que é o servidor. É a saúde dele. Ter a quantidade de servidor com licença médica é absurda. A dos três. Imagina uma enfermeira dessa que cuida de todas as mulheres. É uma só. O nível de estresse que essa senhora deve ficar. E por isso que tem muito professor de licença médica. Mas eles não falam. Eles não tornam público isso. Né? Isso tinha que tornar público a quantidade de professores afastados. Ah, nota DEP 8, maravilhoso. Mas que custo foi essa nota do DEP que teve para os professores? É essas coisas que a gente tem que ouvir e entender. Nós temos que cuidar das pessoas, né, doutora? Como nós falamos no início, o que faria para o ano que vem? Para o ano que vem, né? Ou o novo gestor que entrar, se quiser realmente melhorar alguma coisa, ele tem que ter ações em várias áreas, né? E dentro dessas áreas todas, né?
eu penso o seguinte, na saúde, a gente precisa de uma sala de situação em saúde. A sala de situação é um local em que se levanta todos os problemas que tem em saúde e a equipe técnica vai propor para o gestor para poder, ele vai propor ações para o gestor. Então, o gestor não vai tomar medidas só para apagar fogueira ou medidas políticas. Ele vai tomar a sua caneta, vai assinar, vai tomar a decisão em cima de dados, de fatos, de realmente daquilo que a população precisa. Outro programa que existe em outras cidades e que é a Central de Libras, mas tem que ser políticas públicas, não com emenda impositiva de vereadores. Eu sou contra. Eu acho que tem que ter uma Central de Libras lá na Secretaria de Saúde para que o nosso surdo, eles são discriminados. Eles são a parte da nossa sociedade. Se fala tanto em inclusão, o surdo é uma das pessoas mais fora da inclusão que existe no Brasil. Mas tem cidade que já tem Central de Libras. E a Central de Libras, você como médico já atendeu surdo, não? Aí você só se comunica porque você tem uma irmã surda, é isso, doutora? Eu consigo me comunicar um pouco e o filho, né, também que fala normal, muitas vezes ajuda também porque a criança que nasce de uma pessoa surda e que sabe Libras, ele aprende desde pequenininho, ele fica especialista em Libras, né? Então ele ajuda bastante, né? E eu tenho alguns lá que é muito legal. É muito legal. E isso é outra ideia que eu estou pensando, colocar Libras no ensino fundamental. Doutor, já pensou as crianças aprendendo Libras? Aí aquele surdo que mora no bairro, ele vai ter um coleguinha que vai conversar com ele, né? Isso vai facilitar também a comunicabilidade de pessoas falando Libras, né? Dentro da comunidade. Né? Mas a Central de Libras ela tem uma outra coisa que eu acho que é importante. O comerciante, se ele de repente chegar um surdo, esse surdo se conecta com o celular na Central de Libras, ele fala com a intérprete e depois ele por celular ele mostra para o comerciante, o recepcionista ou o atendente de qualquer lugar. Ela vai falar para ele o que aquele surdo quer. Então, se ele for lá na Secretaria de Obra, então ele vai ser atendido e vai ter uma intérprete de Libras que vai dizer o que ele está querendo. Se ele vai lá no Foz Trânsito, se ele vai em qualquer lugar, em qualquer ponto da cidade, ele vai ter. Se de repente ele estiver na rua e ele quiser saber o endereço, ele for perguntar a uma pessoa, ele conecta a Central de Libras e fala. Aí a pessoa, não, essa rua que você está querendo é aquela rua. Aí a intérprete vai explicar para aquele surdo. Presta atenção, gente. O que a Central de Libras vai impactar na saúde desse indivíduo? Na qualidade de vida desse indivíduo. Doutora, isso já existe em outra cidade. Aí, e nós, Foz do Iguaçu, uma cidade rica, com recursos, e não se tem políticas públicas nenhuma. Eu estou falando, UBS PET, Central de Libras, o curso de Libras no ensino fundamental, a podólogo no posto de saúde, Academia da Saúde, Centro, o Sereste, que é o Centro de Reabilitação. Isso existe em outras cidades. Ampliar o número de lista de remédio na farmácia popular, implantar a farmácia 24 horas, é muita coisa que existe em várias cidades e a nossa cidade não tem nada desses nada. E aí cadê os vereadores? Cadê os gestores? Não pensa. E aí, doutor, o que eu fico mais impactado é que nós temos a universidade, a UNILA. Pessoas super, hiper inteligentes, pessoas super, hiper capacitadas. E outra coisa, as pessoas dispostas a encontrar uma solução
para esse final do túnel que nós estamos aqui na nossa saúde. Não é isso, não é o que eu estou falando, é uma realidade. A gente tem. Nós temos, Foz do Iguaçu atualmente, né, está se tornando uma cidade mais acadêmica, né, com valor mais acadêmico. Mas a gente tem que aprender essa interação, a integrar, né, os serviços, a ter uma integração entre ensino e serviço. E os gestores têm que aproveitar essa situação também para poder a gente qualificar os serviços, né? E ouvir o técnico que está trabalhando lá. O técnico, quem é o técnico da saúde? Quem é o técnico da atenção primária? São aqueles que estão trabalhando lá na ponta, gente. É o médico, o enfermeiro, o farmacêutico. Por sinal, doutora, eu vou trazer aqui o Jaime, que é responsável pelo SAMU, né? Vai falar alguma coisa sobre o SAMU, né? Mas, doutora, vamos lá. Nosso tempo está quase terminando. O que eu deixei de abordar que você acha que era importante ser abordado nesse podcast? Porque a saúde, você sabe, eu casei com você, né? Sei da importância da saúde, eu sei que isso representa. Nós dois somos apaixonados. Estou emocionado, eu sou apaixonado mesmo. Eu fiz tudo para minha esposa se formar, pagar uma faculdade, vocês não sabem como é a dificuldade. Eu, trabalhador, né? Então, e eu sei o quanto que a minha esposa é abnegada mesmo na saúde, mas fala, o que você realmente eu deixei de abordar que você acha muito relevante abordar esse podcast? Não, a gente abordou de uma forma geral, né? Acho que tem alguns detalhes que podem também serem falados. Mas o que eu queria deixar aqui né, é que essas ideias, elas têm que ser compartilhadas. Se a gente não compartilhar as ideias, as pessoas não sonham. E se a gente não sonhar, as coisas não acontecem. Né? Tudo que aconteceu na minha vida dos 40 anos de profissão, né, partiu do sonho. Sonhar de melhorias. O que podemos fazer de melhor. Aí as oportunidades foram surgindo. E hoje a gente tem muitas oportunidades no Brasil, porque o governo federal já fez muita coisa que a gente tem que implantar aqui. Nós estamos atrasados nisso, né? Vamos melhorar a cidade, mas a gente tem que compartilhar essas ideias. E cobrar junto também. Cobrar. Tanto, às vezes, a pessoa lá na ponta, o usuário, ele pode cobrar como? Fazendo ouvidoria, aquilo que não foi legal, que não foi atendido adequadamente, faça ouvidoria. Tem uma coisa... Isso um pouquinho. E também, no voto, o que você vai escolher que está respeitando, né, os dados que essa cidade tem, os fatos que essa cidade tem, e respeitando quem está lá na ponta trabalhando. Né? Quem que você vai escolher para colocar nessa cidade, para gerir essa cidade? Isso é responsabilidade nossa. E a gente tem que levantar, arregaçar as mangas e fazer. Sem fazer, não vai acontecer. Mas primeiro, a gente tem que sonhar. Doutora, e nós podemos falar porque eu, você, fizemos uma reunião na comunidade de São Roque e lá nós conseguimos aprovar o posto de saúde. A gente sonhou coletivamente, não é isso? Né? Nós levamos 4 anos sonhando coletivamente, mas também participamos da Conferência Municipal de Saúde, do Comus e tal. A gente foi participando junto com a população e hoje a gente tem a Unidade de Saúde de São Roque, nós temos o CEMEI ali do lado, nós temos todo o asfalto ali na cidade. O transporte também que faltava. E tudo isso foi cobrança e foi com a participação popular. Né? E foi uma coisa com uma ação coletiva que você pediu que eu fosse lá ajudar, articular as pessoas, ensinar aquela população a forma de ser aprovado. E aí, né, doutora, as pessoas, a gente fez sem ser candidato, sem ser nada. Não tem, fez como voluntário. Partiu
da estratégia de saúde da família. Nós detectamos um problema na comunidade ali, que precisava de mais uma unidade de saúde, e dali, então, nos reunimos durante mais de 4 anos, Agora, toda isso, terça-feira. doutora, e isso, as pessoas precisam saber o seguinte, isso eu não fiz só lá no São Roque, não. Eu já fiz isso em várias cidades do Brasil, junto com a doutora. Porque essa é uma forma que eu tenho com parte interna espiritual, né, junto com essa maravilha, a gente sempre teve ação de ajudar as pessoas. E sempre fomos focados nisso. Essa que é a realidade. Essa cidade não está melhor porque as pessoas têm um pensamento individualista. Eles não têm um pensamento da coletividade. Eu, por sinal, estava conversando com o Jonas, ele estava me falando sobre isso. O problema todo é que as pessoas pensam só no individual e esquecem de pensar no coletivo. Mas, doutora, eu gostaria que você se despedisse. Para falar. Antes de despedir, eu só quero agradecer por você estar usando essa camisa aí. Esquecemos, né? Essa saúde eu tô bonito, ó. É do Setembro Amarelo, né? Lembrando que é a prevenção do suicídio. E para a gente prevenir o suicídio, nós temos que ouvir aquele que está sofrendo com sofrimento psíquico. E não precisa ser médico nem psicólogo para ouvir. Pode ser um amigo, tá? Qualquer pessoa que você veja que a pessoa não está bem. Então, o primeiro passo é ouvir essa pessoa, acolher essa pessoa. A gente salva vidas só a gente ouvindo, tá? E isso aprendi em toda a minha vida, porque se você aumenta a sua orelha, você ouve mais, você vai acolher mais, e 50% da terapia, não precisa de remédio, em 50% dos casos, é a audição, é você acolher essa pessoa. Tá aí, ó, tá ali fazendo... Falar é a melhor solução, hablar é a melhor solução. Então, quem está sofrendo tem que falar. Mas aquele que está ouvindo aqui, a gente, nesse momento, tem que ouvir. Então, aproveita. Você vai se despedir, por favor, pode se despedir, que depois eu vou encerrar. Fala, Tá bom, gente, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito honrada, muito feliz, porque ele está cada vez melhor nas entrevistas, né? As entrevistas são feitas com pessoas de muita relevância, tem um trabalho muito bonito em Foz do Iguaçu. A gente tem gente muito boa em Foz do Iguaçu trabalhando. E o podcast, ele vai mostrar isso, né? Ele é o espelho disso, né? Então, é um trabalho muito legal, é um modo de compartilhar ideias e sonhos, né? Muito obrigada. Então, você que está ouvindo, nos assistindo, então, estou dizendo para você, comente. E se você achou que esse podcast está sendo muito importante na tua vida, ou relevante, como falou a doutora, compartilhe, comente. Agora, qual é o tema que você gostaria de trazer nesse podcast? Se eu tiver que achar o cara lá nos Estados Unidos, eu vou buscar para falar. Porque esse é o podcast do Bola Toda. Eu recebi um convite agora para ir para os Estados Unidos, né? Só por causa desse podcast. Olha só a importância desse podcast. Então, se você gostou, você tem alguma pessoa que seja relevante, que você quer trazer para o podcast, fala no meu Instagram, põe lá, gostaria de trazer o doutor tal, fulano de tal. A gente tá aí para ouvir você, assistir você. Então, comente aqui, dá o like e participe. Obrigado.